Episódio de hoje. Sei lá. Mas que dia mais bosta. Ha! Ha! Que dia mais bonito. O sol nublado, a chuva chovendo e... Ué, por que tu tá triste, meu irmão? Mano, eu não ganhei ovo da Páscoa, é por isso que eu tô tão triste. Então o problema é ovo da Páscoa. Vou lá no mercado ver quanto custa um ovo da Páscoa. Ô Jorginho, quanto custa um ovo da Páscoa aí? Um ovo da Páscoa custa mais ou menos 1 bilhão de dinheiros infinitos.